Estão prontos para a palavra? Amém. Aleluia. Vamos lá, queridos. Vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 4, 25. Quero falar sobre a visão do reino de Deus. Semana passada, já algumas semanas estamos falando sobre a visão de Deus, o propósito de Deus. E hoje eu quero tentar concluir, que eu quero a gente começar a aprender um pouco sobre honra, ok? Se Deus permitir, nas próximas semanas vamos começar a falar sobre honra. Honra a Deus, honra às autoridades, honra às pessoas, e vamos caminhar com isso. Provérbios 4, 25, ele diz assim: olhe sempre para... É para olhar sempre para onde? Para frente. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olha, esse é um provérbio, né? É um provérbio judeu, Salomão escreve, e a visão que Deus está dando para esse homem é essa: foque, fique olhando para o que está à tua frente, fique olhando para aquilo que Deus tem prometido, fique fixo os teus olhares naquilo que é promessa, naquilo que é a verdade celestial, naquilo que é a verdade no mundo espiritual, naquilo que é a verdade na tua vida pela palavra de Deus, amém? Queridos, a visão que Deus quer que nós tenhamos é uma visão clara a respeito do seu reino e a respeito da sua vontade. Para a ciência, cegueira, ela é um limitador. Cegueira é uma pessoa que não consegue enxergar, ok? Uma pessoa que não consegue enxergar, uma pessoa que não vê, logo é uma pessoa cega. Agora, o conceito apostólico de cegueira, ele tem um pouco diferente, ele trabalha uma opinião um pouco diferente. A visão apostólica que está em 2 Pedro, no capítulo 1, olha o que o apóstolo Pedro fala sobre cegueira. Ele diz assim: todavia, se alguém não as tem, está cego. Está cego, por quê? O que é cego para ele? Só vê o que está perto. Pessoas com visão curta, pessoas que não conseguem olhar à frente, pessoas que não conseguem enxergar o propósito, pessoas que não conseguem olhar a mais do que um passo da sua vida. Eu uma vez já tive a oportunidade de explorar uma gruta, ok? Ali na região metropolitana, ali em Rio Branco do Sul, tem a maior gruta do estado do Paraná, ok? Gruta da Lancinha. Se você não foi lá e você gosta dessas explorações, dessas aventuras, é um bom programa, ok? Você entra e você fica umas 2 ou 3 horas, né? Subindo rocha, escalando, né? Vendo a natureza, como que é a natureza dentro da terra, né? É lindo aquele negócio. Porém, é um lugar, um ambiente extremamente escuro. Você não consegue enxergar além de um palmo dos seus olhos, porque é muito densa, é escuro. Então você tem que ter lanterna, e aí você percebe, quando acende a lanterna, você tem uma visão do todo, mas quando não tem a luz, você não consegue enxergar além de um palmo do seu nariz. A visão curta é uma pessoa que não consegue ver adiante, é um casal que não consegue ver além, é um casal que ainda não entendeu o que o reino de Deus tem proposto. São jovens que não conseguem revelação a respeito do que é o reino e quais são as implicações. Então, queridos, a visão curta, ela vai se tornar um obstáculo para aqueles que querem avançar. Quantos querem vencer? Quantos querem alcançar a vontade de Deus para a sua vida? Querido, eu acho que a maioria do ser humano, todos os seres humanos, enfim, dentro do seu coração, ele tem um desejo, ele diz: eu quero fazer a vontade de Deus. Absolutamente todos os crentes, ele faz essa oração dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Quantos já oraram, fizeram essa oração, né? Geralmente em reuniões de avivamento, em reuniões de palavras que confrontam, geralmente terminam esses ambientes com orações dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu já fiz essa oração várias vezes. Agora, qual é o abismo entre querer fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus? É a visão. É a visão que eu tenho do reino.
É a maneira como eu estou enxergando esse reino e toda a sua complexidade. Jesus, ele fala o seguinte: buscai em primeiro lugar. O que é para buscar em primeiro lugar? Reino de Deus. Jesus fala que de todas as prioridades, a prioridade prioritária tem que ser o reino de Deus. De tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu tenho que buscar, de todos os meus projetos, em primeiro lugar, o reino de Deus tem que ser a prioridade. Olha só, ele diz: busca em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Olha só, o que é buscar a sua justiça? Justiça é buscar toda a purificação que há no sangue de Jesus para a sua vida. Você já sabia que você é um perdoado? Amém? Quantos se sentem perdoados por Deus aqui? Ah, tem certeza? Você precisa ter essa mentalidade de perdoado. A maior crise da igreja é porque ela tem uma mentalidade de pecador. Ela vive como se fosse uma pecadora. E aí todos os desafios, todos os obstáculos da vida, ela reage a esses obstáculos como um pecador. E a consciência de pecado enfraquece você. A consciência de pecado tira a tua autoridade. Diante do obstáculo, se você tem mentalidade de pecador, você diz: acho que Deus não quer me abençoar, porque eu não fui tão fiel nos dízimos, né? Agora o irmão Alessandro desceu o porrete aqui e tal, né? Estou brincando, Alessandro, você foi uma benção aqui. Parabéns pela palavra. Mas percebe que a mentalidade de pecador sempre coloca você incapaz. Sempre vai criar em você uma consciência de que você não está pronto, de que você não pode, de que você não é, de que você não fez e não fará. Por isso Jesus disse: busque em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Porque a justiça do reino, ela vem pelo sangue do Cordeiro. Amém? A Bíblia diz que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, nos purifica de alguns pecados. Ah, não é? De quantos pecados? Todos os teus pecados, querido. Os pecados que você cometeu no passado, os pecados que você cometeu na ignorância, os pecados que você cometeu na luz que você tinha do conhecimento, não importa, todos os teus pecados foram perdoados. Quando Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, Ele está falando: busque uma mentalidade de perdoado. Porque quando eu entendo que eu sou perdoado, querido, eu enfrento as opressões do diabo de uma maneira diferente. Eu enfrento os desafios da vida com fé. Eu enfrento todos os obstáculos com ousadia, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu pedi, além daquilo que eu desejei, além daquilo que eu pensei, além daquilo que eu quis. Ei, esse é o nosso Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro diz que se você só enxerga o que está perto, você é um cego. Então eu preciso ampliar minha visão, eu preciso enxergar além. Apocalipse, no capítulo 3, ele traz uma advertência muito interessante. Ele está falando para essa igreja, entre o contexto dessa igreja, e no final ele diz assim: venham em breve. Quantos estão esperando a vinda de Jesus? Aleluia, Ele está para voltar, em breve Ele voltará. Ele diz assim: retenha o que você tem, retenha, segure o que você tem, não abra mão do que você tem, não deixe escorrer pelo vão dos teus dedos a unção, a salvação, o perdão, as promessas. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quem é que tem coroa? Quem tem coroa? Ô pastor, eu tenho uma coroona lá em casa. Não estou falando dela, tá? Não fale isso que você vai perder a coroa. Quem tem coroa, né? É o rei. E ele está falando: reis, cuidado, retenha o que você tem, senão você perde essa coroa. A Bíblia tem uma história muito linda, muito interessante, que é a história de Esther. Quantos já conhecem a história de Esther? Esther é uma rainha, mas a sua coroação teve que ser uma conquista. Agora, o contexto da rainha Esther, ou de Esther, é o contexto do rei Assuero, ou rei Xerxes. Rei Assuero, um rei fantástico,
um rei dominador, conquistador, um rei que tinha sob o seu comando quase que toda a terra, praticamente toda a terra, estava sob o comando dele. E esse rei, um dia, decidiu fazer uma festa. Depois você pode conferir nos primeiros capítulos do livro de Esther. Esse rei decidiu fazer uma festa, e ele convidou todos os nobres da terra, todos os príncipes e reis da terra. E querido, é o seguinte, eu não sei se você já foi em festa, mas diz que festa de polaco é festa que dura de 3 a 7 dias. Testifica, né? Rapaz, é pirogue, é isso, é aquilo, é Cracóvia, né? E é festa que vai. O Assuero humilhou os polacos, porque ele fez uma festa de 180 dias. 6 meses de festa. Pense numa festança. E uma festa onde ele deu do melhor para toda a terra. Ele celebrou a vitória, ele trouxe todos os nobres, todos os reis, todos os príncipes, trouxe para dentro do seu palácio e celebrou 180 dias comendo do bom e do melhor, bebendo do melhor vinho. E no final desses 180 dias, os 7 últimos dias da festa, ele abriu as portas do palácio para todo o povo. Aí a plebe entrou também. E veio toda aquela festa. A terra inteira veio para a festa do rei Assuero. Lá pelas tantas, né? Tomando, a Bíblia fala que era o melhor vinho, um vinho do bom. Chegou lá pelas tantas, Assuero já estava travado. Como dizem, encheu o caneco. E Assuero meio bêbado, né, meio chapadão. Ele diz para os seus eunucos: chame a rainha Vasti, ou Vasti, traga ela, eu quero mostrar a beleza da minha rainha para as nações da terra. Quero mostrar como é formosa a minha rainha. Eu quero mostrar como é formosa a minha esposa. Quero mostrar como é linda, como é nobre, como é uma princesa. E ele manda chamar a rainha Vasti. E ela lá na festa também, numa festinha só de mulheres, né? Clube das mulheres. Ela olha e fala: esse cara está bêbado. Diga para ele que eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Queridos, todas as vezes que o Rei dos Reis, ele quer abençoar a terra, ele faz isso mostrando a beleza da sua noiva. Vocês estão aí, igreja? O rei quer mostrar a beleza que é a sua noiva para todas as nações da terra. Quem é essa noiva? É você, querido. Estou pregando para alguém aí ou não? Vocês estão aí, igreja? Aleluia. E Vasti disse: eu não vou. Eu não vou. Os conselheiros do rei fizeram uma reunião e disse: está louca, mulher? E fizeram uma reunião e foram conversar com o rei. Falou: olha, rei, você tem que depor essa mulher. Essa mulher, pelo jeito que ela falou, ela vai trazer um mau conceito, ela vai trazer um mau padrão, ela vai trazer um mau exemplo para toda a terra, e todas as mulheres vão tratar mal o marido de agora em diante. E aí o rei ordena que Vasti não seja mais a rainha dele. E Vasti perdeu a sua coroa. Apocalipse está dizendo: ei, retenha o que você tem. Não perca o que você tem. Não saia de onde você está. Não tire o teu foco, não perca a tua visão, para que acaso você não venha perder a tua coroa. Amém? E nesse cenário surge uma nova mulher. E aí o rei precisava de uma nova rainha. Então abriu o concurso para escolher a rainha, né, a nova rainha do reino, né, concurso de Miss Rainha. E saiu o concurso, as inscrições foram abertas, e tinha uma menina, cujo nome era Hadassah, no hebraico Esther. E o seu tio disse: é você que vai ser essa rainha. E Esther
Então vai se preparar. Então tinha todo um ritual, banho no leite de cabra, né? Azeites, não sei das quantas. Ela ficou um tempão se preparando, até que ela entrou na presença do rei, e ela foi coroada a nova rainha do palácio. Queridos, a igreja ela tem essa advertência, para que ela não perca a sua coroa, não perca o seu reinado, não perca o seu propósito. E o que pode arrancar a coroa da sua cabeça, o que pode roubar a autoridade, é quando você não está enxergando o propósito eterno de Deus. Amém? Fale bem alto, propósito. Você pode falar melhor, diga propósito. Se nós enxergarmos o propósito, nós estabeleceremos o reino de Deus por onde passarmos. Amém? Vamos entender um pouquinho sobre propósito. Gênesis 45 conta um pouquinho sobre a história de José, e cujo propósito estava na vida dele. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, e disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Pode ir passando. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha o que é propósito. Olha o que José, quantos conhecem a história de José no Egito? José, quando foi enviado para o Egito, passou uns dias, José entendeu o propósito. Diga bem alto, propósito. Os irmãos agora haviam descoberto que José não havia morrido, mas que José era o rei, era o príncipe na casa de Faraó. E eles ficam todos medrosos, dizendo: meu Deus, agora José vai nos mandar matar, pois nós o traímos. Agora, quando você tem clareza de propósito, todas as circunstâncias, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quando entendemos que é para o propósito, José olha para os seus irmãos e dizem: não se recrimine, pois foi para salvar vidas, foi para abençoar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês. Eu não vim aqui para ser escravo, eu não vim aqui para ser humilhado, eu não vim para o Egito para se tornar um prisioneiro, mas o propósito de Deus para a minha vida é para mudar a história de pessoas. Esse é o propósito que José entendeu. Continua o texto, versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus, olha a visão clara, uma visão longa, uma visão abrangente. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Você pode imaginar você chegando na tua empresa e perguntam para você: por que você veio trabalhar aqui? Eu vim trabalhar aqui porque Deus me enviou para cá, para salvar a todos vocês. Propósito. Propósito. Todos os filósofos, ou todas as filosofias, elas querem descobrir o porquê da existência. Por que viver? Por que essa vida passageira por aqui? E ninguém tem uma resposta, mas Deus tem a resposta. Deus tem o propósito eterno para você. Amém? Continua no versículo 8, ele fala: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Deus me enviou. Deus permitiu o meu nascimento. Querido, olha aqui para mim. Você não é um acidente. Você não foi gerado por má vontade. A tua mãe não engravidou de você porque foi um acidente, a pílula falhou, um namoro indevido. Não, Deus tem um propósito para cada nascimento. Amém? E toda a vida ela é gerada de acordo com o propósito eterno de Deus. Então o fato de você estar aqui, vivo, é porque Deus te preservou a vida e te trouxe para cá para mudar a história. Amém?
Aleluia. Vamos avançar. Olha também o propósito de Deus na vida de um outro homem chamado Davi, em Atos, no capítulo 13. Depois de rejeitar Saul, Saul era o rei do Egito, de Israel, ok? Levantou-lhes Davi como rei. Como rei. Sobre quem testemunhou? Olha o que Deus testemunhou de Davi. O que é testemunho? Testemunho é falar algo de bom. Então, quem que dá bom testemunho de você? É a tua esposa, teu marido, teus filhos, os companheiros de trabalho. Quer saber quem é você? Pergunte para as pessoas que estão perto de você. Elas vão falar, elas vão dar testemunho a teu respeito. E aqui, no caso de Davi, Deus dá um testemunho sobre Davi. Imagine que legal, Deus dando testemunho sobre você. A Bíblia fala de Jó, que um dia Satanás chegou na presença de Deus e quis falar mal de Jó, e Deus deu testemunho a respeito de Jó. Aqui Deus dá testemunho sobre quem testemunhou. Deus testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Sabe o que caracterizou Davi, um homem segundo o coração? Eu já ouvi várias mensagens sobre isso. Você talvez já ouviu várias mensagens sobre um homem segundo o coração de Deus. Agora, a revelação de Deus nesse texto e de toda a verdade bíblica é que o homem segundo o coração de Deus é aquele que cumpre o propósito de Deus. Aquele que tem uma visão clara do propósito. Amém? Vocês estão aí, igreja? Amém. Me dão mais alguns minutos? Amém? O Jonathan falou demais, então eu preciso... Existem dois pontos muito interessantes que nós precisamos aprender a trabalhar com eles: meio e propósito. Diga assim: meio e propósito. Meio e propósito. Amém? Muitas pessoas fazem confusão nessas duas palavras, nesses dois conceitos. E por fazermos confusão nesses dois conceitos, nós acabamos abrindo mão do propósito. E eu preciso ter muito claro na minha mente o que são meios e o que é propósito. Meios e propósitos. E para falar sobre isso, e nós vamos encerrar, estamos indo para o finalmente. Zacarias capítulo 9, ele profetizou. E olha o que ele profetizou: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei, ele vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Você sabe de quem que ele está falando? Jesus. Mas ele fala de alguém também, de outro ser importante, o jumento, né? Se alguém te chamou de jumento, agora aqui o jumento está sendo importante aqui, né? E essa profecia se cumpriu no livro de Lucas. Vamos ver Lucas capítulo 19, versículo 33, ele fala assim: quando estavam desamarrando o jumentinho, aí ele de novo, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Pode avançar. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Quantos conhecem essa história? É aquela história que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, e eles colocam, né, as folhagens, as ramas de flores e flor, e hoje em algumas procissões aí ainda repete esse ato aí. Agora, diga meio e propósito. Você está pensando, o que o Kelso vai tirar de um jumento agora, né? O jumento, na Bíblia, a Bíblia tem suas explicações. Jumento, burro, cavalo, boi, é tudo da mesma raça, tudo da mesma espécie. A Bíblia coloca todos eles dentro do mesmo pacote: o jumento, o burro, o cavalo, o boi. E na Bíblia esses animais, eles representam trabalho, serviço,
obra. A profecia dizia que Jesus entraria como rei em Jerusalém, através ou montado num jumento, ou montado num trabalho, numa obra, num serviço. Quando eu entendo sobre a diferença entre meio e propósito, você vai conseguir ampliar a tua visão, e você vai deixar de ser alguém com visão curta. Amém? Jesus, para ser Messias, ele tinha que cumprir todas as profecias. Tanto que você vai ler Mateus principalmente, você vai ver todos os relatos que Jesus foi em tal cidade, Jesus curou tal cego, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Já viram essas citações? Porque Jesus, para ser o Messias, ele precisa comprovar as profecias. E aqui Jesus está entrando no jumento para que se comprovasse a profecia e avalizasse, esse é o Messias, todas as profecias a respeito dele estão se cumprindo. E agora Jesus, ele vem e estabelece o seu reino. A maneira como Jesus estabelece o seu reino, ele usa um meio. O propósito só é realizado quando eu entendo a função do meio. A função do meio é alcançar o propósito. E no conceito, e no contexto, Jesus entra através de uma obra, através de um serviço, através de um trabalho, através de uma ação, e através dessa ação, ele estabelece o propósito eterno de Deus. Entendam melhor. Muitas pessoas fazem confusão entre meio e propósito. Aperta o cinto aí, querido. Amém? Aperta o cinto, aguenta firme aí. Muitas pessoas confundem meio e propósito. Por exemplo, muitas pessoas assumem o casamento como um propósito. E casamento não tem propósito. Não tem propósito no casamento. A Bíblia diz que no céu, você não vai entrar no céu casado. Alguns dizem aleluia, outros choram, né? O casamento, ele termina com a morte, porque casamento não tem propósito eterno. Amém? Profissão não é propósito, e muita gente confunde profissão com propósito, e profissão é meio. Você não vai para o céu como advogado. Isso eu já sabia, pastor. Estou brincando, né? Os advogados aí, que Deus abençoe. Você não vai para o céu como engenheiro, você não vai para o céu como médico, você não vai para o céu como professor, você vai para o céu como filho de Deus. No céu não há profissões, no céu não se casam e dão em casamento. Agora, quando Jesus fala assim, meu irmão, aprenda a juntar tesouros no céu, onde são eternos, e não tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Quando eu confundo meio com propósito, e eu estabeleço na confusão, por causa de uma visão curta, e eu digo que meio passou a ser propósito, a Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas confundiram tudo isso. Elas se casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam, e essa era a vida cotidiana nos dias de Noé. E por causa dessa vida de casar, se dar em casamento, comprar e vender, comer, Deus mandou um dilúvio. Jesus amado. Por quê? Porque algumas pessoas fazem do casamento o fim. E agora eu casei, né? Antes de casar jejuam, oram, fazem a obra e se envolvem com o reino, dão um bom testemunho, são uma bênção. Daí casa, Deus me abençoou. E somem, desaparecem. E começam a viver só para si. Começam a viver só para juntar riquezas, começam a viver só para o bel prazer, começam a viver só para os dois. E quando veio os filhos, pronto, daí acabou. Aí a vidinha é o mundinho dos filhos, é minha família. Não, pastor, eu tenho minha profissão, e eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, porque meu propósito é ser isso ou aquilo. Não, querido, aprenda. Meio leva ao propósito. O que você quer dizer com isso, Kels? Quando eu entendo que casamento, família, não é propósito, mas é meio, porque o propósito é o reino de Deus, querido.
Deus só tem um propósito: o seu reino. Amém? Só existe um propósito: o reino de Deus. Só existe um propósito que Deus estabeleceu: é o seu reino e a sua justiça. Todas as demais coisas são meios. E quando isso fica claro, então agora eu pego o meu casamento, e o meu casamento agora é um meio para estabelecer o propósito. Quando eu penso que o casamento é um fim, quando eu faço do casamento um propósito, eu não estabeleço o reino, eu fico só comigo. Eu fico só tentando preservar, eu fico só tentando guardar, eu fico só tentando manter. Os ambientalistas aí, os da natureza, brigaram porque precisava salvar a araucária no Paraná, certo? E a política de preservação das araucárias é proibido cortar, não pode cortar, pode matar quem você quiser, mas se cortar uma araucária, você vai para a cadeia e prisão perpétua. Inafiançável, né? E beleza, vamos preservar a araucária. A questão da preservação da araucária trouxe um problema tão grande que extinguiu a araucária, porque ninguém mais quer plantar a araucária, porque vou plantar esse troço aqui, vai virar um elefante branco. Não posso cortar. Aqui no meu vizinho, o cara construiu uma casa bonita e teve que adequar a casa dele, e tem uma baita araucária bem no meio da casa dele. Não conseguiu cortar. Você olha lá aquela casa bonita com um pezão, né, um pinheirão no meio da casa. Fico pensando como que deve ser dentro, né? Já tem árvore de Natal, né? Agora, quando eu entendo que o propósito é o fim, então agora, querido, eu pego o meu casamento, e através do meu casamento, eu vou estabelecer o reino de Deus. E eu começo a me relacionar com a esposa, com o meu cônjuge, de tal maneira que o reino de Deus avance. E quando eu entendo que o propósito é estabelecer o reino, eu consigo eliminar de uma vez por todas. Vamos começar dos casos mais graves. Eu consigo eliminar o divórcio, eu consigo eliminar o adultério, eu consigo eliminar, as mágoas, eu consigo eliminar toda a competição, eu consigo eliminar toda a briga dentro do meu casamento, todo o inferno dentro da minha casa. Por quê? Porque eu tenho um propósito através do meu casamento. E o meu casamento é para estabelecer o reino. Aí vem os filhos. E agora eu tenho uma missão com os meus filhos. A minha missão é fazer dos meus filhos habitantes, moradores ou agentes desse reino. Então agora toda a minha vida, toda a minha conduta é treinar os meus filhos para o reino. Porque meus filhos não são para mim, meus filhos são para o reino. E eu vou começar a criar uma mentalidade. Ouçam isso, queridos. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos encontrar Jesus ensinando: vão por todo mundo e façam políticos, vão por todo mundo e façam médicos, vão por todo mundo e façam professores, vão por todo mundo e façam doutores. Em nenhum momento. Mas a ordem que Jesus expressamente nos dá: ide por todo mundo e façam discípulos. Não, porque a igreja tem que governar, a igreja tem que ir para as políticas, a igreja tem que conquistar. Ok, queridos, a gente põe os crentes lá e dá vergonha. Não é assim? Eu sou a favor de votar para a política, para crente, mas ainda temos muito chão para andar. Por quê? Nós estamos falando da política, o propósito. E a política não é propósito. A política é um meio. Se eu formar no meu filho o caráter do reino, se eu formar no meu filho, na minha casa, um ambiente de reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Querido, se eu formar nos meus filhos, se eu formar dentro da minha casa o ambiente do reino de Deus, eu formarei bons políticos, bons médicos, bons professores, bons engenheiros, bons pastores. Porque o propósito foi esclarecido. Vocês estão entendendo essa palavra? Queridos, Jesus nos disse: busque em primeiro lugar o seu reino. A visão curta faz eu confundir essas duas coisas.
E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim ou não? Sim. Muita gente diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? Quando eu faço do dinheiro o meu fim, o meu propósito. Não, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar milhões. Amém, que Deus te dê. Mas se isso aí for o teu propósito, esse dinheiro vai derrubar você. Tira a tua coroa. Então está na hora da igreja entender qual é o propósito eterno que Deus tem para ela. Está na hora de nós entendermos por que Deus te deu uma profissão, por que Deus te deu um ministério, por que Deus te deu uma família, por que Deus te deu filhos. Pais, olha aqui, aproveitando a deixa da IBI, você precisa formar nos seus filhos um caráter do reino de Deus. E isso não faz mandando ele para a IBI, isso faz no dia a dia, isso faz no teu estilo de vida, isso se faz na sua caminhada com ele. Os teus filhos vão amar o reino na medida que você ensiná-los a amar o reino. Amém? O resto tudo é meio. Deus nos convida para o estabelecimento de um grande reino sobre a terra. Querido, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de prosperidade, o mundo precisa de alegria, o mundo precisa de saúde. E sabe onde que está tudo isso? Está aí, em você. A Bíblia diz que o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está lá, o reino de Deus não está acolá, mas o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Amém? Deixa esse reino fluir, deixa esse reino fluir. Venha o teu reino sobre nós. Amém? Vamos colocar em pé. Querido, quando eu entendo que o meu casamento, a minha profissão, o meu dinheiro, o meu ministério, a minha igreja, ela não existe por si só, ela não é o fim. Ela não é o fim. Muitas pessoas têm perdido a sua coroa, muitas pessoas têm perdido a sua autoridade, porque têm se confundido nessa caminhada. E a visão que Deus tem para nós, assim como Ele mostrou para José, assim como Ele mostrou para Davi, assim como Ele mostrou para Esther, a visão que Deus tem para nós é estabelecimento da paz. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus, todo o sacrifício de Jesus naquela cruz, o sangue que verteu, a coroa que foi posto na sua cabeça, os pregos que entraram nos seus punhos e nos seus pés, as chicotadas que ele levou nas costas, que a palavra ali é tiras, as costas dele se tornou em tiras. Se você olhasse para as costas de Jesus, você conseguia enxergar os ossos dele, que foi tudo dilacerado. Todo aquele sofrimento, enfrentou a morte, enfrentou o inferno, carregou todo o peso do pecado do mundo. A Bíblia chama ele do servo sofredor. Ninguém sofreu ou sofrerá na medida como Jesus sofreu. Todo esse sofrimento, morreu, foi sepultado, ressuscitou, só para que agora você, muito bonito, muito livremente, pudesse frequentar uma igreja, participar de um culto como esse e fazer com que isso fosse o fim. Não foi para isso que Jesus morreu. A igreja local não é o fim, não é o propósito. Um culto como esse não é o propósito de Deus, mas é um meio para revelar a palavra do Senhor, liberar uma palavra de ânimo, liberar uma palavra profética, liberar uma revelação na sua vida, para que o reino seja estabelecido lá fora. Amém? Querido, chegue em casa, reúne os teus filhos, reúne a sua equipe de trabalho e entre lá como José, dizendo: o reino de Deus chegou. Amém? E diga para eles: eu estou aqui com um propósito. O meu propósito é para abençoar a terra. A Bíblia fala muito sobre os nossos filhos, a Bíblia fala muito sobre nossa família, e a Bíblia diz que através de nós, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero convidar você nessa noite a ter uma visão do reino de Deus.
Eu quero convidar você a amar o reino de Deus. Quero convidar você a se envolver com esse reino da melhor maneira possível. Feche os seus olhos. O apóstolo Pedro diz que se você consegue enxergar só o que está perto, você é um cego. E Jesus, a Bíblia nos conta que Jesus veio para curar os cegos. Uma das evidências de que Jesus era o Messias, quando os discípulos de João voltaram dizendo: os cegos estão vendo, o povo está enxergando. Deus quer que você enxergue. Amém? Nós estamos com o tempo avançado, eu sei, mas eu quero orar sobre você, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você chegue e realize o propósito de Deus. Levante as suas mãos e diga: propósito. Diga mais uma vez: propósito. Deus, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre nós, derrama a tua verdade em nós, faça-nos compreender a tua verdade, revela-nos a tua palavra, incendeia-nos para o teu reino, incendeia-nos para a tua justiça, incendeia-nos para estabelecer o teu reino. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Quando você olha pela janela da tua casa, quando você olha pela janela da tua casa, você vai vendo, você consegue enxergar o mundo explodindo, o mundo destruído, casamentos destruídos, jovens destruídos, lares destruídos, empresários destruídos. Você olha pela janela da tua casa e você vê um mundo mau. Quando você olha para dentro da tua casa, você vê um mundo de paz. Talvez você diz assim: mas meu lar não está tão bem assim. Mas querido, você está com a presença de Deus. A tua casa é um lugar de paz, mas lá fora o mundo está sendo destruído, e o mundo tem um clamor somente. A Bíblia diz que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza, o mundo inteiro está esperando numa grande expectativa, dizendo: onde estão os filhos de Deus? Onde está a igreja? Onde está a noiva do Cordeiro? Onde estão os reis dessa terra? Existe uma expectativa no mundo, esperando a nossa chegada. Amém, queridos? E é isso que Deus te convida hoje, a você se levantar como resposta para esse mundo. A Bíblia diz: eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti, diga: sobre mim. Querido, o mundo está em trevas, a escuridão está cobrindo os povos, mas sobre ti vem resplandecente a glória do Senhor. Amém? O reino de Deus está em vós, o reino de Deus está em ti. Você pode mudar a história de uma família, você pode mudar a história de um local, você pode mudar a história de uma cidade, você pode mudar a história dos seus filhos, você pode mudar a história do seu cônjuge. Amém? Deus quer mudar a vida, Deus quer mudar a história, Deus quer mudar o mundo. Deus é maluco. A Bíblia diz que Deus pegou as coisas loucas do mundo, Ele pegou as coisas que não são para confundir as que são. De repente você está dizendo: mas eu, pastor, será que Deus tem algo aqui comigo? Deus fala: eu tenho sim. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ouçam aqui, o Espírito Santo está dizendo nessa noite: Ele vai remover você de alguns lugares, vai tirar você de um lugar e colocar você em outro lugar. Por causa dessa noite, coisas começarão a mudar na sua vida. Esse culto está num ambiente muito forte da presença de Deus. E por causa dessa noite, por causa dessa tua presença nesse lugar, a palavra do reino, a palavra da liberdade está entrando no teu coração, e você vai passar por grandes mudanças a partir dessa noite. Alguns vão mudar de emprego, alguns vão mudar de cidades, alguns vão mudar de endereços, porque Deus vai plantar você para estabelecer o seu reino.
como Deus fez com José, como Deus fez com Davi, como Deus fez com Moisés. Deus vai plantar você em lugares áridos. E você diz: está louco, pastor? O que vai acontecer comigo? Você vai ser um manancial no deserto. Aleluia, aleluia. Querido, eu profetizo sobre a sua vida: você um agente de mudança, você um agente do propósito de Deus, você um agente de avivamento por onde passa. Ei, xaralabacatá. Os pais, levantem as mãos. Todos os pais, levantem as mãos. O Espírito Santo vem sobre ti. O Espírito Santo vem sobre ti. E você tocará a geração dos seus filhos. Você está recebendo uma unção. Eu libero sobre ti uma unção de sabedoria. Eu libero sobre você uma unção de ousadia, para inspirar os seus filhos a se apaixonarem pelo reino. Os teus filhos são plantações do Senhor. Os seus filhos levarão o reino de Deus por onde passarem. Se o teu filho não está na igreja, meu irmão, se você está dizendo: mas pastor, meu filho não está aqui, meu filho está nas drogas, meu filho não quer nada com Deus, eu profetizo que a partir de hoje mudanças estão acontecendo na vida dos teus filhos. Propósito, propósito, propósito. Faça da tua profissão o meio para o reino. Trabalhe muito mais do que para o dinheiro, querido. Trabalhe muito mais do que para o salário. Trabalhe para abençoar vidas. Trabalhe para abençoar locais. Trabalhe para trazer transformação para os locais. Você tem um propósito no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, o carro novo, a casa nova, a promoção, o salário crescendo, os filhos prosperando, todas as demais coisas, a saúde, a alegria, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém, aleluia. Está liberado a unção do propósito. Propósito sobre a sua vida, clareza de propósito. Eu quero terminar, mas não dá para terminar ainda. Diga alto: propósito. Aleluia. Esses dias Deus me deu uma palavra, e com essa palavra eu construí essa mensagem, e Deus me fez esclarecer algo. Deus me fez olhar para os meus filhos. E Deus olhou para mim e falou: quem são seus filhos? Eu perguntei: são meus filhos? O Espírito Santo disse ao meu coração muito claro: os teus filhos são uma boa influência por onde passam. Ouça aqui, pai. Ouçam aqui. O mundo não é boa companhia para os seus filhos, mas os seus filhos é uma ótima companhia para o mundo. Amém? Ó ministério, adolescentes, jovens, entendam isso. A gente quer guardar, a gente quer segurar demais, a gente quer preservar demais. Não vá, não faça, não pegue, não toque, não cheire, não veja. E o Espírito Santo me disse: calma, entenda o meu propósito. Por causa dos teus filhos eu abençoo vidas. Não tenha medo, não tenha medo de sentar, de pisar em lugares. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: talvez o lugar onde você está é um péssimo lugar. Talvez o lugar, o teu sócio, talvez o teu ambiente de trabalho é um péssimo lugar, mas você é uma ótima influência naquele lugar. Talvez o teu vizinho não é uma boa companhia para você, mas você é uma excelente companhia para ele. Amém? Pastor, eu não quero mais nenhuma amizade com gente do mundo, é tudo pecador, eles não servem para mim. Talvez eles não tenham nada para te dar, mas você tem abundância para liberar na vida deles. Amém?
Propósito. 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 Diga bem alto, propósito. Amém? Querido, mude a tua visão sobre o teu lugar de trabalho. Mude a tua visão sobre os amigos dos seus filhos. Mude a tua visão sobre o ministério que você está. Mude a visão sobre a vizinhança tua. Propósito. Propósito. O meio leva ao propósito. Amém? Levante sua mão mais uma vez, eu profetizo. Eu profetizo o Senhor te enviando a lugares assolados, lugares secos. Eu profetizo você, a sua casa, sendo enviado a lugares desertos. Eu profetizo você e a sua casa enviado a lugares onde o cheiro de morte é forte. E quando você entrar, quando você pisar, quando você chegar, o que era deserto brotará um rio de vida. O que era morto brotará vida. O que estava seco brotará águas vivas. Porque você é o reino de Deus. Oh, xaralabacadaralabá. Propósito. Este quebrado mundo, viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Brilharei como as estrelas que estão no céu ao lançar